Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Não ria, Daniela. Os recados. Nós vamos ter início em junho o curso Fundamentos do Espiritismo. Quem estiver interessado em fazer, é só vir aqui com a gente fazer a inscrição. Depois que for fechada as inscrições, será realizada uma reunião com os interessados para escolher de comum acordo o horário, o dia mais favorável para todos. A visita ao asilo é domingo agora. A doação que eles pedem é talco, alma de flores e avanço, é talco? Desodorante. Porque tem o talco também, por isso. E só, né? De recado é só. Vai fazer a prece? Eu faço sentar. Vai fazer então? Mas ele faz o microfone agora. Ô, dureza. Qualquer dia. Bom, vira isso daí pra lá. Televisão. Então vamos fazer uma prece antes de começar. Vamos relaxando em nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, no intuito de aprender sobre os ensinamentos deixados pelos Espíritos Superiores e codificados por Kardec, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e tentar, pelo menos, colocar em prática no nosso dia a dia tudo que for aprendido aqui. Que assim seja. Muito bem. É sempre com um imenso prazer, com um imenso carinho que nós realizamos a nossa reunião pública todas as sextas-feiras, com o objetivo de continuar estudando a nossa querida doutrina espírita. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu estou ouvindo sobre Santo Agostinho, né? Uma ótima pessoa, uma fato, só que ele também era um grande perseguidor dos hereges na época, no liderado. Porque ele sabia de pai dos hereges, né? Eu acho que ele, quando ele desencarnou, ele melhorou bastante para chegar ao ponto de ser um espírito superior. Na realidade, o que faz o espírito superior é o conhecimento dele, né? O grau de conhecimento que ele tem, que ele reúne, que ele consegue amealhar ao longo das encarnações, né? Ele é considerado o pai da igreja, um dos pais da igreja, né? E Santo Agostinho era um cara muito criterioso com aquilo que ele acreditava. Porque os espíritos, eles são pródigos em dizer que o Criador julga a intenção. Né? E ai de nós se não fosse isso. Porque certamente nós cometemos muitos equívocos defendendo aquilo que nós julgamos ser o melhor e ser a verdade. Não é assim? Também. Aquela edição que eu te indiquei na Revista Espírita de 1865, A Verdade, está assinada por, você lembra o autor espiritual? Eu não vou lembrar o nome dele agora também não. Mas é extraordinária aquela lição. Então ali mostra, ali deixa bem claro o quanto nós estamos distantes da verdade. A verdade para nós é teoria, né? Nós já estamos numa fase muito distante da verdade, né? Olha que naquela lição que nós estamos estudando
do Livro dos Espíritos, a questão 100 e seguintes, na classificação dos espíritos, o que fala a respeito dos espíritos que habitam o nosso planeta. Só uma ideia vaga do Criador. E ainda misturada com as nossas ideias terrenas e ainda com os nossos preconceitos. Quer dizer, a ideia que nós fazemos do Criador é uma ideia completamente distorcida, completamente descabida, né? A gente não sabe nem direito quais são as suas virtudes. Os Espíritos ensinam isso também. Quer dizer, imagine a proximidade que nós temos com a verdade. Ela é muito vaga, ela é está muito distante. E na época de Santo Agostinho era pior ainda. E o nível de informação que as pessoas tinham era muito menor, né? O grau de comunicação que havia na Terra, a possibilidade de comunicação era muito pequeno. Você quer dizer que apesar da crueldade da época, de repente a intenção dele, ele achava que a intenção... É justamente isso, a intenção. Porque acontece o seguinte, você pega a rainha Isabel da Espanha. Já ouviu falar dela? A Isabel, vocês já ouviram falar? Já ouviu falar da Isabel? A Isabel, procure saber a respeito dela, uma mulher extraordinária. Ela casada com como é que era o nome dele? Era o rei de Castela, né? Ele era príncipe, depois se tornou rei. Esqueci o nome dele agora, mas era um cara também extraordinário. E ela cometeu... Fernando, isso mesmo. Fernando de Castela, o nome dele. Fernando de Aragão, chamado, muita gente tratava de Fernando de Castela, rei de Castela, né? São duas pessoas extraordinárias, mas começaram a cometer atrocidades contra os muçulmanos e contra os judeus na Espanha. E eles, em nome da Igreja Católica, porque eles eram chamados reis católicos, né? Era fervorosa, católica fervorosa, entendeu? Então, quer dizer, estavam certos? Estavam errados? Nem certos, nem errados. Não existe o certo e o errado no nosso mundo. O que muitas vezes nós consideramos muito certo, não é tão certo assim. E às vezes o que a gente considera errado, é o que muitas vezes pode se comprovar ao longo do tempo como certo, né? Então, quer dizer, o que Santo Agostinho fez em nome da igreja, porque acontece o seguinte, às vezes a ordem vem da igreja, mas a atrocidade é cometida pelo comandado e não pelo comandante. Muita violência, muita coisa realmente, verdadeiramente violenta aconteceu na Segunda Grande Guerra em nome de Hitler. E nem sempre a ordem partiu dele. Partiam de seus ministros, partiam de seus comandados e tal, mas nem sempre diretamente dele. Aliás, diz a história, conta a história, que a maioria, uma boa parte daquilo que aconteceu era desconhecido do povo alemão. Aqueles campos de concentração, os campos de extermínio, os campos de trabalho forçado, são três coisas diferentes, né? Às vezes as pessoas confundem tudo, mas são três coisas diferentes. Era comandado por gente cruel, que cometia crueldades, atrocidades contra judeus, contra ciganos, porque não foi só judeu que foi exterminado nos campos de concentração, né? Nos campos de extermínio. Foram outras raças também. Foram 6 milhões de judeus e outras raças também. E nem sempre o povo alemão sabia daquilo e concordava com aquilo. É claro, você está tudo bem com a sua vida, você tem conforto, você tem tudo. Quem de nós aqui se preocupa com o que acontece dentro das cadeias? A informação era menos também. Informação menor. Algum de nós aqui vai na cadeia para saber se o preso está bem? Para saber se ele está bem tratado? A gente está tudo bem, a gente recebe a informação de que na cadeia eles estão recebendo 3, 4 refeições por dia, a gente acha até bom demais, pelo que eles fizeram, não é? Quer dizer, então, cadeia no nosso mundo corrige alguém? Absolutamente, não corrige mesmo. Não corrige, nem aqui, nem em lugar nenhum. O que corrige nem é a instrução, é a educação. Instrução é uma coisa, educação é outra, né? O que Kardec chama de instrução integral, ou seja, educação mais a instrução.
né? Então, quer dizer, é muito relativo aquilo que um homem pode fazer em nome da verdade e ter cometido, por isso, coisas erradas, né? Quem vai julgar é o Criador, ele que sabe realmente. E pelo que Santo Agostinho, pela colaboração que esse espírito que encarnou Santo Agostinho aqui no nosso mundo, porque às vezes as pessoas falam, pô, você fala, tem gente que usa esse termo, né? Você fala mal da Igreja Católica. A gente não fala mal da Igreja Católica, a gente faz uma análise crítica. Não há como você não fazer uma análise crítica de uma coisa, de um assunto que você tem conhecimento e que você sabe que há um erro muito grande em relação, foram fatos. Então, quando você relata fatos, você não está falando mal, porque fala mal aquele que fala em verdades a respeito de uma pessoa ou de uma instituição, né? Mas você fala muito mal da Igreja Católica, mas vários padres colaboraram com a realização da obra espírita. Primeiro que não são padres, são espíritos, pô. Apenas se identificam com o nome que tiveram aqui na Terra quando pertenciam a essa instituição. Pertenciam não, colaboraram com essa instituição, com a instituição católica. É porque nessa época não existia o espiritismo também. Não existia, né? Então, quer dizer, Santo Agostinho era um espírito que tinha um conhecimento muito grande das coisas. Kardec não iria tratá-lo com a deferência que tratou se não fosse realmente um espírito do alcance moral que ele se arrogava ter e que Kardec reconhecia nele, se ele não realmente tivesse esse alcance moral, se ele não tivesse essa evolução moral, né? Então, certamente, ele cometeu os seus equívocos, como qualquer homem encarnado na Terra, né? Qualquer um encarnado na Terra comete seus equívocos. A gente, aprendendo a doutrina espírita, a gente aprende uma coisa muito importante: não há erro e nem acerto. O que há são experiências. E a experiência pode ser... Também dá mais de 1000 anos. dá muito. 300. Então. Quer dizer, você pega um sujeito que viveu naquela época, uma época dominada pela Igreja Católica. Foi a época de transição em que se cometeu as piores barbaridades, né? Como é que você quer que o cara pense? Só pode pensar conforme a época dele, não é? Não é um espírito puro. Se é um espírito puro, um espírito da mais alta hierarquia, certamente não iria falar, não iria tratar as pessoas como ele tratou, ou como nós tratamos, por exemplo, né? Apesar de não ter o alcance do conhecimento de Santo Agostinho, mas a gente trata as pessoas, trata a vida, trata as coisas na medida do nosso conhecimento, na medida daquilo que a gente considera a verdade, que a gente considera o melhor, né? Eu não abro mão de doutrina espírita, ponto. Pode ser que daqui 1000 anos, pô, grande porcaria a doutrina espírita, não é? O cara fala, oh, nossa, você fala desse jeito? Desse jeito mesmo. Daqui 1000 anos, o volume do conhecimento da gente vai estar onde? Doutrina espírita vai ser coisa infantil, vai ser coisa, né? Vai ser coisa para criança espiritual que nós somos hoje, né? Criança moral, espiritual, de comportamento infantil, né? E a gente, por qualquer palha, a gente está brigando com o outro, qualquer querela, qualquer coisa insignificante. Então, quer dizer, é por isso que ainda bem que o Criador julga a intenção, porque se julgasse o ato, e se o inferno existisse, nós estávamos enrolados, e haja material para alimentar aquele fogo, porque ia ter fogo pra caramba, porque ia ter gente pra caramba naquele fogo. Seu Luiz, Oi. tem uma publicação, acho que na revista Espírita, que São Luís fala que a raça negra ia desaparecer da Terra. Não sei se o senhor já ouviu falar. Tem, Kardec também trata desse assunto em algum momento, acho que, se eu não me engano, na Gênesis, se não me falha a memória, em que ele fala que a primeira raça a povoar a Terra foi a raça negra, e que a tendência realmente é essa raça desaparecer com o tempo. Mas não teve, acho que nada com nenhuma influência racista, coisa do tipo de comunicação. Difícil, né? Mas Kardec tratava de ciência, né?
Kardec tratava. Você vai misturando a raça, ela vai variando. Kardec tratava. Não, mas Kardec também tratou, ele tratou com base naquilo que ele aprendeu com a ciência convencional e com os espíritos. Às vezes até pensava que podia ser até influência do médium na comunicação. Não, mas a tendência natural é essa. A miscigenação das raças vai, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos 5 raças no mundo, não é isso? São 5 raças? Se não me falha a memória, é isso. A previsão dos antropólogos, dos caras que estudam o assunto, é de que vai nascer uma 6ª raça. No Brasil nascerá uma 6ª raça. Tal é a miscigenação de raças que nós temos aqui. Existe um grupo, um número muito maior de libaneses no Brasil do que no Líbano. Quer dizer, imagine essa gente casando entre si, né, trocando experiências da sua cultura com a cultura do outro. Eu, por exemplo, sou descendente de portugueses e espanhóis. Né? Alguns dizem la raça mala com la raça bruta. Quer dizer, você imagina o que dá, olha o resultado da coisa, né? Não é brincadeira. Então, quer dizer, nós temos aqui no nosso país uma miscigenação de raça que... Cota negra, né, essa cota que fizeram para a faculdade, tem gente que você vai falar, essa pessoa não é negra, ela tem direito, porque tem parentes de negra. A Ku Klux Klan considera negro uma pessoa que tenha, na sua árvore genealógica, até a 7ª geração, alguém negro na sua família, ele é considerado negro pela Ku Klux Klan. Tal é o nível de preconceito. Do jeito que eu sou considerado negro, que é um negro. Então, por aí você imagina. A Yara tem descendência negra também. Tem na sua árvore genealógica negros, não é isso? Por parte do seu pai, uma coisa assim. Tem descendência negra, índio, parece, uma coisa assim. Quer dizer, a tendência, a miscigenação de raças vai fazer com que você pega uma pessoa, quem deu origem à população humana foram os negros. Se você comparar um negro com um cara que vive no Polo Norte, por exemplo, não são, a impressão que dá é que não são derivados da mesma raça, que são raças diferentes. E Kardec faz esse estudo antropológico no Livro dos Espíritos, né? Não, todos derivam da mesma raça. Não existem duas raças. Nós somos todos humanos. O que faz essa diferença é realmente o clima, a cultura, as necessidades ditadas pelo clima, as necessidades ditadas pelo ambiente que se vive, pela necessidade de sobrevivência, etc. Né? Então se pega a raça negra propriamente dita, comparada com a raça branca em relação a, por exemplo, a capacidade física de resistência, né? Capacidade física, por exemplo, os dentes do negro comparado com os dentes do branco, por exemplo, né? É uma coisa que não tem praticamente nem comparação quanto à qualidade, né? Mas são descendentes do mesmo tronco, vamos dizer assim, né? Todos descendentes do mesmo tronco. É uma falácia, sabe? As pessoas, na realidade, que as pessoas querem achar pelo em ovo para poder fazer crítica, para poder diminuir a importância da doutrina espírita. Essa é a verdade. A realidade é essa. E aquele sujeito lá que eu comentei, ele estava falando que era coisa de extremista do espiritismo, dizer que não havia colônia espiritual. Que não, como é que você pode entender uma pessoa que pinça frases, afirmações, pinça? E isso é uma coisa tão... em jornalismo, a primeira coisa que o cara aprende é dar o relato ou a resposta de uma entrevista qualquer na íntegra, porque se você pinçar frases, palavras, você tira completamente fora do contexto. Você tira fora do contexto. Como é que o cara pode afirmar em relação àquela questão, acho que 137, 134, uma coisa assim, onde ele fala de mundos temporários, né? A gente até estudou aqui, né?
dizer que aquilo ali é a afirmação de que existem mundos paralelos, mundos querendo salvaguardar a afirmação de que exista colônias espirituais. Para com isso, sabe? É gente que não estuda a doutrina espírita, é gente que simplesmente não sabe nada de doutrina espírita. Quer defender. Há pessoas que fazem traduções do Livro dos Espíritos usando a linguagem do Chico. Já viu isso? Eu vi que tem traduções, por exemplo, a do Guilherme Ribeiro, ele fala tem uma parte no fim que é tipo um glossário de termos, né? Ele fala de, lá tem um termo, colônias espirituais. Na obra inteira de Kardec não cita um. Então, e se você pegar os termos espíritas que está no Livro dos Médiuns, tá? Você vai ver que ali está psicofonia, psicografia. De André Luiz, corpo astral. Não, mas eu não estou falando isso não, viu? O Guilhom ainda é, vamos dizer, relativamente fiel. Tem gente que escreve com a linguagem, em vez de falar, por exemplo, estado de erraticidade, fala na linguagem do Chico, não usa estado de erraticidade. Ao invés de se referir ao mundo espírita como mundo espírita, fala plano espiritual, entendeu? Quer dizer, traduz o Livro dos Espíritos subvertendo completamente o valor das palavras. Tem gente que faz isso propositalmente, é um absurdo, né? Então, quer dizer, as pessoas que não têm conhecimento da obra de Kardec na íntegra, que é uma necessidade. Se você não tivesse conhecimento, você não sabe nada de doutrina espírita. Você pode ser espírita porque adotou a ideia da reencarnação, né? Mas aí então você pode se dizer budista, shintoísta, que mais ista que tem que acredita na reencarnação? Tem um monte de ista aí que acredita na reencarnação. São 77 religiões reencarnacionistas no mundo, né? E nem todas são espíritas. Então, a pessoa que não tem conhecimento de doutrina espírita, que não estuda a doutrina espírita, ela não pode se dizer espírita. Ela é temporariamente uma pessoa simpatizante das ideias espíritas, né? Para se dizer espírita e para ter uma opinião abalizada a respeito da doutrina, ela precisa estudar a doutrina espírita com profundidade. E eu posso garantir para você e para qualquer pessoa que, se a pessoa não estudar o Livro dos Espíritos no mínimo 4 vezes, no mínimo 4 vezes, isso para dizer o mínimo, se ela estudar mais uma vez, ela vai descobrir coisas novas, e mais uma vez coisas novas, e mais uma vez coisas novas, entendeu? Então, no mínimo 4 vezes, ela não conhece o Livro dos Espíritos. É que eu falei de Guilherme Ribeiro porque eles falam que tem muita influência rustenista no meio, né? Porque tem uma frase, por exemplo, lá que finaliza com Jesus de Nazaré, ele colocou como Nosso Senhor. Mas o Guilhom era um rustanguista. Ele foi o primeiro tradutor de Rustang e ele era religioso, embora um vernaculista, um cara reconhecido, inteligentíssimo e tal, grande colaborador da doutrina, porque ele deixou a sua colaboração de um jeito ou de outro, né? Ele era rustanguista. A gente não pode levar em consideração uma pessoa que seja rustanguista, né? Não tem como. A FEB é rustanguista, né? Como é que você vai levar em consideração uma instituição que tem nos seus estatutos a obrigatoriedade de estudar a obra de Rustang? É no mínimo isso estapafúrdio, não tem nem adjetivo para qualificar, né? É uma coisa esquisita, como é que pode, né? Então, é por aí que a banda toca, viu? Então, eu acho que para a gente ficar pegando a opinião das pessoas, eu não entro muito nessa história de opinião da internet justamente por essa razão, sabe? Por aí dá muita discussão infrutífera, sabe? As pessoas dão opinião, tem pessoas que fazem perguntas, me esclarece isso, me esclarece aquilo. Eu não dou resposta nenhuma, eu não perco meu tempo com esse tipo de pessoa, não. E se a pessoa quisesse realmente se esclarecer, ela tem a fonte, entendeu? E a fonte é Kardec. E tem um monte de gente que faz estudos pela internet, divulga vídeo e tal. Se ela quisesse se esclarecer, primeira coisa, pegar a obra de Kardec e estudar com profundidade. Aí depois sim,
Depois ela pode ir para a internet, emitir opinião, ou pedir opinião a respeito das pessoas, a respeito da opinião dela, a respeito de... Aí discutir detalhes, aí sim, tudo bem, não é? Mas se a pessoa não tiver o mínimo de conhecimento, sabe, eu acho que eu não perco tempo com esse tipo de coisa, sinceramente. Não perco tempo mesmo, eu acho que é uma perda de tempo. Porque a fonte é Kardec, a fonte segura é Kardec, não é? Você pega tradutores como o professor José Herculano Pires, por exemplo, pois dá uma segurança danada a tradução dele, entendeu? É gente que teve, não está 100%, né, dentro da ideia de Kardec, mas a gente pode dizer que 99% ele dá. Ele usava o termo, por exemplo, plano espiritual. Você vê ele aquele programa Pinga Fogo com o Chico, você vê ele entusiasmado com o Chico, entendeu? Entusiasmado. Mas aquele era um programa, havia um clima, entendeu? Havia toda uma ideia a respeito daquilo. Fazer um programa com um médium na televisão brasileira era coisa inesperada, não jamais. Ficou para a história. Então você vê um professor totalmente entusiasmado, ele estava embasbacado com o Chico, entendeu? Quando ele mesmo é um dos críticos do Chico. Ele mesmo é crítico da obra do Chico. Ele elogia e critica, elogia e critica, muitas vezes. E é um cara de um conhecimento. Você já leu o livro dele? Tem livro dele que você não lê com o dicionário na mão, você não... É difícil, ele tem uma linguagem rebuscada. É um sujeito de uma capacidade muito grande, né? Formado em várias coisas, era jornalista e tal. Quer dizer, ele foi secretário do governo Jânio Quadros, se me falha a memória. Foi secretário, não queria aceitar o cargo, mas obrigaram a aceitar o cargo. Então ele tem uma história, por trás dele tem uma história de fidelidade à doutrina, né? Por isso que eu sempre adotei a tradução dele aqui na casa. Procurei adotar a tradução dele porque me parece a mais próxima de Kardec, o cara que mais respeitou aquilo que Kardec escreveu. Procurou estar mais próximo da ideia de Kardec. Isso é muito importante, né? Apesar que tem muita coisa, por exemplo, que ele comete o erro de dizer que a mediunidade está no corpo, por exemplo. E já vi gente afirmar, olha o que é o desconhecimento da doutrina. Gente que desconhece a doutrina espírita, afirmar que mediunidade está no espírito. Olha que absurdo, já vi isso na internet, por isso que eu não entro nessas conversas na internet. Pineal, esse é o médico lá das casas André Luiz. Felipe, né? Sérgio Felipe, ele que fala que a glândula pineal tem 3 ou 4 cristais que funcionam como antena que capta a mensagem dos espíritos e tal. É a ideia dele. Ele é professor da USP e tal, né? É a ideia dele. Cada um tem o direito de ter a sua ideia. Tem. E já é antigo esse simpósio médico espírita. Até o nome para mim está errado, porque não existe médico espírita, existe espírita médico. Concorda ou não? Pensa no termo. Não existe médico espírita. Existe espírita médico. Existe médico. Não é? Pelo menos eu penso assim, né? O cara morre, não. Comunicou-se aqui na casa um médico espírita. Não. Quem se comunicou foi um espírito que teve conhecimento médico na última encarnação. Não existe médico espírito, existe espírito que tem conhecimento de medicina. Sabe, é preciso a gente fazer esse tipo de análise e raciocinar a respeito disso. É importante para a gente formar uma ideia, ou pelo menos estar mais perto daquilo que os espíritos superiores tentam ensinar. Porque fica difícil, são conhecimentos que quebram modelos, sabe? O modelo ensinado aqui na Terra, o modelo da ideia de Deus, da ideia do paraíso, da ideia do inferno, da ideia das penas eternas,
das recompensas eternas, né? A ideia da criação de seres malignos, né? De um ser maligno supremo, né? O demônio e tal. Isso tudo, quando os espíritos vêm ensinar para o homem, na realidade o que eles fazem é ensinar a moral de Jesus, né? Ampliada, explicada, né? Mas quando eles vêm ensinar essa moral, eles quebram esses paradigmas e fica para nós, espíritos encarnados aqui na Terra, que estamos há 2000 anos convivendo com essa falácia chamada catolicismo, fica muito difícil entender isso. Porque a sua ideia qual que é? Eu estou condenado ao fogo do inferno, não tem jeito, estou condenado. Ou então eu quero ir para o céu, não é isso? Quando eu morrer eu quero ir para o céu. Tem uma pessoa que frequentava aqui que eu falei para ela que não existia colônia espiritual, estava estudando com a gente. Falou, mas a gente vai para onde? Eu queria ir para a colônia. Então, olha como é difícil você mudar a maneira da pessoa entender as coisas, mudar a ideia da pessoa. É uma coisa muito difícil. Jesus está tentando isso há 2000 anos. Jesus está tentando isso há 2000 anos. Você imagina o trabalho da doutrina, o trabalho da doutrina espírita talvez seja um pouco mais facilitado, porque o nível de informação hoje é muito alto. Então, as pessoas recebem muitas informações a respeito daquilo que foi ditado pelos espíritos e tal, né? Eu encontrei uma ferramentazinha no Facebook que você faz publicações individualizadas. Não é só aquela publicação da página. Você vai lá na sua página e faz publicações individualizadas que chegam naqueles caras que seguem a página. Então é estampado, aquela fica estampada, as outras vêm na página da pessoa, né? E a pessoa vai passando, né? Passa por todas. Aquela não, aquela fica estampada. Nossa, o que chama a atenção das pessoas, as pessoas não conhecem a doutrina espírita. Não conhecem, se dizem muitas vezes espíritas, mas não conhecem os princípios da doutrina espírita, sabe? É uma coisa interessante de você ver. A nossa página alcançou 1000 curtidas agora, semana passada. Nunca tinha chegado nem perto disso, né? Então veja como as coisas chamam a atenção das pessoas. Quando as pessoas param para ler, param para tomar a informação, receber a informação, elas notam a importância de cada coisa. Hoje eu postei uma referente a ensinamento de um espírito superior, dizendo que o homem tinha sim o direito legítimo de proteger a sua propriedade. Era tão legítimo esse direito quanto o direito de viver. Nossa, chamou atenção de um monte de gente. Não sei se vocês viram, chegaram a ver? Quer dizer, chamou a atenção de um monte de gente. Gente que não, né? Gente que não tem a menor ideia, não faz a menor ideia do que se estuda dentro da doutrina espírita. Para muita gente, centro espírita é aeroporto de espírito, baixa e sobe espírito direto. Fuma cachimbo e bebe pinga. Bebe pinga, fuma cachimbo, esse tipo de coisa. Charuto, esse tipo de coisa. Então, fica difícil. Então precisa quebrar esse paradigma, né? Precisa quebrar esse paradigma, esse modelo, né? Daquilo que de como as pessoas tratam a doutrina espírita, de como é tratado o conhecimento espírita pelos próprios espíritas, é uma coisa muito difícil. Você falou da Igreja Católica, eu vi um programa essa semana no History, estava falando sobre a igreja. Estava falando da quantidade de propriedades que a Igreja Católica tem. E antigamente o pessoal morria e deixava na igreja. É um absurdo que eles têm. Não disponibiliza para Não, nada, é claro, é evidente. Mas olha, independentemente daquilo que é deixado para a igreja, em cada cidade, qual é o melhor terreno da cidade? O melhor terreno, a melhor localidade da cidade? Onde está localizada a igreja? As igrejas matrizes de cada cidade, que é a praça central da cidade. Um espaço enorme, dado gratuitamente, não incide nenhum tipo de imposto, são isentos totalmente de imposto, né? Fecha quando quer, fecha quando quer, né? Então, quer dizer, isso vê a força que essa religião tem, uma força muito grande, e essa força nós os encarnados analisamos as coisas do ponto de vista da grandeza material das coisas, não é assim? Sempre. A gente não analisa
a individualidade, né? Quanto vale cada indivíduo, quanto vale cada ser humano, quanto vale a dor de cada um, o bem que atinge cada um. A gente não analisa, a gente analisa a coisa pela grandeza material daquela coisa, né? Então, é muito fácil a Igreja Católica iludir e arrebanhar essas pessoas, é muito fácil. Isso é uma suntuosidade de Roma, um Estado dentro do Estado. Tive um amigo que foi lá, eu nunca tive lá, mas um amigo que foi lá que falou que as colunas são todas revestidas de ouro. É uma suntuosidade. Aquela Capela Sistina, diz que é coisa de cinema, é coisa... É inimaginável aquilo, só vendo mesmo, em loco. Não sei se vocês já viram por foto, tem na internet, é coisa linda, só de ver assim pela internet. Imagina você estar na localidade, quer dizer, isso ilude muitas pessoas, isso envolve muitas pessoas, né? O Vaticano tem o banco, né? Não só o banco, a imobiliária deles. O Ratzinger, ele deixou a batina, ele deixou o cargo de Papa por causa do problema das imobiliárias, da imobiliária, não das imobiliárias, da imobiliária da igreja. Eles falaram que fizeram um levantamento da quantidade de dinheiro sujo que movimentava por aquele banco da máfia na época. Um absurdo. A coisa é terrível, a verdade é essa. Então, a gente tem que, nós espíritas temos que, primeiro, procurar agir de conformidade com os princípios espíritas, dar exemplo desses princípios, né? Caridade, benevolência, perdão das ofensas, enfim, honestidade, ser trabalhador, bom pai de família, enfim, fazer tudo, agir moralmente de acordo com a doutrina e depois divulgá-la, dando exemplo e, se possível, pela palavra, quando for possível, né? Nem sempre é possível, mas dar bons exemplos já é meio caminho, vamos dizer assim, para você convencer as pessoas sem falar uma palavra. Você não precisa dizer uma palavra, apenas o seu comportamento é suficiente para convencer as pessoas de que alguma coisa tem com aquele cara, que aquele cara é estranho, ele não age igual aos outros, né? E é assim que a gente é visto mesmo, né? Assim que a gente é visto. E quando faz coisa ruim, fala, tá vendo? É espírita. Pode fazer 1000 coisas certas. Quando você faz uma coisa ruim, também é espírita. Não falei? É espírita. Tem parte com o demônio. Virado no capeta. Muito bom, vamos lá. Perguntas a respeito da doutrina espírita, gente. É que encontraria a maioria das ideias Esse é o problema. Você quer perder os seus amigos? Quer perder os seus amigos de balada, de final de semana, de balada e tal? Torne-se espírita. É simples. Uma pergunta. Claro. Nós estudamos na segunda-feira. Jesus de Nazaré era espírito puro ou superior? Nossa, você tirou da mãe. Eu ia fazer a mesma pergunta. Olha, eu já ouvi muitas respostas e muitas opiniões a esse respeito. Eu tenho a minha também. Muitas opiniões a esse respeito. Os espíritos superiores que deram algumas informações a respeito de Jesus, na obra de Kardec, diz assim: foi o maior de todos os espíritos encarnados entre nós. Assim que ele se refere a Jesus. Eu, particularmente, tenho a seguinte opinião: era um espírito puro, sim. Puro. Da mais alta hierarquia. Da mais alta. Isso é opinião sua. Isso é minha opinião em relação àquilo que eu já estudei da doutrina espírita. E a gente tem que entender também o seguinte: há diferenças entre os espíritos puros, como há diferença entre os espíritos superiores, como há diferença entre os espíritos inferiores como nós, né? Não existe o espírito puro, todos os espíritos puros são iguais, têm o mesmo nível de conhecimento. Aquele que sai da condição de espírito superior para espírito puro, eu acho que ele vai, a partir daí, tomar conhecimento de coisas que ele ainda não sabe, não é? Por exemplo, ele vai se tornar espírito puro por quê? O que torna um espírito, o que dá ao espírito a condição de espírito puro?
totalmente desmaterializado. Não reencarna mais, totalmente desmaterializado. Ele não tem mais prova ou expiação para passar. Hã? Não é, na realidade, o espírito puro, o espírito superior, ele pode reencarnar, não tem problema nenhum. Mas ele nunca reencarna como nós reencarnamos, na condição de expiação e prova. Ele reencarna como missionário, pô. Atentem para a história que é contada a respeito desse espírito, pô. Quem de nós? Vocês viram, dizem que 2 bandidos estavam lá ladeando Jesus, né? Um amaldiçoava, né? Amaldiçoava os caras, amaldiçoava quem pregou ele na cruz, amaldiçoava Jesus mesmo. Você não é rei, porque você não desce daí, não sei o quê. Não é isso? Pelo menos é o que a história conta, né? E outro lá que disse que era o bom ladrão. Ladrão bom não existe, né? Só o Lula, né? Mas era o bom ladrão, pedia que quando ele estivesse no céu que lembrasse dele e tal, não é? Não é o que a história conta? O que a história conta a respeito de Jesus? Como é que foi o comportamento de Jesus? Desde que ele começa a ser perseguido, ele já dá notícias para os seus seguidores de que ele está sendo perseguido e que o momento dele estaria chegando. Ou seja, era um espírito que tinha conhecimento do quê? Do futuro, gente. Ele sabia, ele entrava no ambiente fluídico das pessoas, ele conhecia, e de se aproximar de uma pessoa, ele sabia como a pessoa estava se sentindo, o que ela estava pensando. Então, mas isso é uma qualidade do espírito superior. Nem todos. Você tem espírito superior que não se importa com moral, por exemplo. Você não lembra lá no que nós estudamos, segunda-feira? Tem espírito superior que não se importa com moral. São os espíritos apegados à ciência. Você não lembra disso? Estão nem aí com moral, o negócio deles é ciência. Eles estão aí com ciência, moral é outra coisa. Você está falando do espírito bom. Não. O superior já tem... O superior é o último da escala. Superior. Mas de onde vem o espírito superior? E o espírito bom? Então você tem espírito bom, tá? O que é espírito bom? Como é que nós poderíamos definir um espírito bom? É a lógica. Se é um espírito que faz o bem, ele não está querendo fazer o quê? O mal. É daí que vem o espírito superior. O espírito superior, ele está na escala, no final da escala, ou no começo da escala, vamos dizer assim, com o melhor da escala, em todos os aspectos, porque ele já adquiriu as 3 condições básicas para ser o espírito superior: ciência, bondade e sabedoria. Não é isso? Agora, ele sai dessa condição. Ele vai sair para que condição? Espírito puro. Mas ele vai ter todo o conhecimento daquele que já há muito tempo está com o espírito puro? Não. Não necessariamente. Há espíritos que presidem a formação dos planetas. Está lá na Gênesis, pô. É só pegar a Gênesis e ler, estudar. Está na Gênesis. Porque como é que esses espíritos podem presidir a formação dos planetas? Ele é um espírito superior? Ou é espírito puro? Qual que é a opinião de vocês? Só pode ser puro. Ele não pode ter ligação nenhuma com a encarnação mais. Ele não pode ter ligação nenhuma com a matéria mais. Ele não pode estar sob a influência da matéria mais. Ele tem que estar totalmente desmaterializado. Jesus é governador espiritual da Terra. Jesus presidiu a formação da Terra. Presidiu a formação do nosso planeta. Você imagina, um cara que presidiu a formação do planeta e depois reencarna nesse planeta, ele é o quê? Espírito superior? De jeito nenhum. O Espírito superior não tem essa... O Espírito superior não tem essa condição. Ele não tem essa condição. O Espírito superior, ele tem conhecimento. A ciência se você for procurar o que é a ciência, é o conjunto do conhecimento que um planeta pode oferecer. Pode
pode oferecer O planeta. conhecimento total. Certo? Conhecimento total que um planeta pode oferecer. Agora, o espírito superior só tem esse conhecimento? Ou o conhecimento dele vai além disso? Porque isto é básico para que ele possa sair da condição de espírito superior, e mesmo assim, esses espíritos, eles têm como trabalho, como missão, vou dizer assim, enquanto encarnados, porque os espíritos superiores ainda encarnam, eles estão no limiar de se tornar espíritos puros, não é assim? Mas eles ainda encarnam. Eles têm como missão o quê? Vir a planetas como o nosso e inspirar o bem. Mas eles ainda estão nos últimos estágios para se tornar espíritos superiores. Jesus não encarnava mais nessa época. Jesus ele tinha uma condição muito acima. Olha como há relatos na história de pessoas que, gente que é da mais alta hierarquia militar de Roma. Os romanos, eles eram altamente vaidosos, prepotentes. Eles mandavam e desmandavam no mundo naquela época. A mesma coisa que um americano. Pega um americano aí que é muito cioso do país dele, que ele fala assim, number one, the best, não é assim que eles falam? Porque eles acham o melhor no mundo, número um, o melhor e tal. Não é quando se refere ao próprio país, né? Os romanos eram piores, eles estavam mandando no mundo há mais de 1000 anos, Se todos os caminhos levam a Roma. Eles tornavam escravos todas as pessoas, inclusive o grande problema da Judéia daquela época, dos judeus daquela época, era exatamente ser submissos a Roma. Eles não gostavam de pagar imposto, o judeu nunca gostou de pagar imposto. Então esse era o grande problema. O problema gerado, o choque, não era cultural entre o judeu e o romano, porque não havia nem termos de comparação entre a cultura romana e a cultura judaica. Eram pessoas de pensamentos diferentes, de hábitos diferentes. Um cultuava um deus, outro cultuava as divindades, não é? Eles eram altamente influenciados pela Grécia, por exemplo, onde era o centro da cultura naquela época, né? Então não tinha a similitude de comparação, de comparação entre uma cultura e outra, não havia. Então, o grande problema do judeu qual foi? Foi não aceitar, em hipótese alguma, ter que pagar imposto para Roma. Aquela história de tomar tapa, dar outra face, tem essa conotação. Que o romano dizia que o judeu valia menos que um asno. Olha, a gente tem que entender por aí qual é o contexto em que Jesus encarnou. Jesus encarna nesse contexto. E olha o caldo cultural da época. Já imaginou a gente encarnar numa época como essa, tendo o conhecimento que a gente tem hoje? Imagine vocês, com o conhecimento tecnológico que vocês têm hoje, com a inteligência que vocês têm hoje, encarnar no meio de gente semi-selvagem. Porque para cortar uma cabeça, para enfiar a espada no caso, era o de menos. Então, o romano diz assim, o judeu vale menos que um asno. E como o judeu era muito cioso de si, era muito altivo e tal, ele dava tapa na cara do judeu com as costas da mão. Porque isso era para humilhar, dizer assim, você está socialmente abaixo de mim. Então o que Jesus mandava fazer? Dê a outra face. Porque a hora que você dá a outra face, você desafia o cara a bater na outra, não é assim? O que ele vai fazer? Ele deu assim, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar assim. Aí você se iguala socialmente a ele. É nesse contexto que Jesus manda dar a outra face. Para nós, o contexto que Jesus falou serve para dizer assim, seja humilde. No tempo dele não. No tempo dele iguale-se socialmente ao romano. Você imagine, gente, mesmo que ele fosse apenas um espírito superior, imagine encarnar num contexto como esse. Imaginem vocês, façam uma reflexão a respeito. Esse homem, ele olhava para superior, gente da mais alta patente militar, e os caras abaixavam os olhos, humilhados, sentindo humilhados perante o olhar de Jesus. Ele dominava pelo olhar. Dominava o outro pelo olhar. Quando ele foi julgado, o que conta a história? Ele se altera, ele vai contra, ele xinga, ele tenta se defender. Não.
apenas se submete, porque ele sabe que ele está na mão de gente semi-selvagem. Não tem o que fazer. O que você vai fazer na mão de... Você cai na mão desses caras do PCC, Tribunal do Crime. Um de nós aí cai na mão dos caras. O que você vai fazer? O que você vai falar para os caras? Vai falar de espiritismo? De moral? De boa conduta? De Jesus? De Deus? Vai falar disso, se não falar... É melhor se falar de maconha, de cocaína. É com o assunto que eles entendem. Não é isso? É assunto que eles dominam. Ou não? Então, por isso eu digo, Jesus, ele não era um espírito qualquer. Primeiro que ele dominava a ciência dos fluidos, da qualificação fluídica, ele expandia o perispírito com uma facilidade imensa. Não é qualquer um que faz isso. A gente também faz isso, mas em escala bem pequena. Eu tive em contato com uma pessoa essa semana, que há algum tempo eu não via. Eu me senti mal perto dela. Então o que é isso? Contato fluídico. Não é isso? A gente se aproxima fluidicamente dos fluidos da pessoa e você percebe como é que está o ambiente fluídico dela. Jesus fazia isso com maestria. Ele sabia como fazer. Ele sabia identificar nos espíritos quem tinha o conhecimento necessário para ser o seu apóstolo e chamou a cada um deles para ser o seu apóstolo. O Espírito da verdade é Jesus. Jesus, com certeza. Kardec afirma isso categoricamente. Categórico, está na Revista Espírita. Pena que eu não marquei, eu li isso, eu não lembro se é de 64, se é de 65, não, 65 não é, se é de 63, eu não lembro, eu li isso, ele afirma categoricamente, não poderia ser outra pessoa. O Espírito da verdade é sim Jesus de Nazaré. Entendeu? Pô, o cara presidir a revelação de uma doutrina filosófica num planeta, o que ele é? Espírito superior? Gente, Espírito superior são os nossos anjos da guarda. Ah, mas será que eu tenho direito ao Espírito superior? Tem, claro que tem, evidente. Como é que eles vão tutelar um de nós se eles não souberem o que vai acontecer lá na frente? Para você tutelar alguém, você tem que ter conhecimento, você tem que ter maturidade, você tem que ter sabedoria para você saber que aquela atitude do seu tutelado vai gerar uma consequência boa ou má lá na frente, ou não. Para você poder aconselhar ele. Como é que você vai aconselhar ele? Viu aquela mãe, aquela tia de 14 anos, junto com a mãe, dando maconha para criança? Vocês ficaram sabendo desse assunto? Uma menina de 14 anos, junto com a mãe estava no ambiente, para uma criancinha de 1 ano e meio de idade e para uma outra de 4 anos e meio, dando maconha na boca, fazendo a criança estragar o cigarro. Certamente não é um espírito superior tutelando aquela criança. Certamente não é. Certamente. Tá certo? É um crápula, é um canalha, é um bandido, é um qualquer coisa, qualquer adjetivo, menos um bom espírito. Então como é que um espírito pode tutelar alguém se ele não for um espírito superior? Tem gente que acha que não, já vi gente da palestra que não, são espíritos bons, pode ser até espírito familiar tutelando. Espírito familiar, o espírito familiar, ele pode ser um espírito afim seu por afinidade de pensamento. Essa afinidade nem sempre é boa. Então você pode ter espíritos familiares do seu lado que te desejam mal, que querem se vingar de você. E um espírito bom, dependendo da condição dele, ele não tem condição de tutelar. Ele dá. Por exemplo, imagine você um espírito desses que são ligados à ciência, que não se importa com moral. Como é que ele tem condição de tutelar alguém? E é um espírito bom. Não é? Está lá na escala espírita. Leiam lá na escala espírita. Segunda-feira nós estudamos. Vocês estavam participando do estudo. Está lá, acho que é o segundo da escala. Eu não lembro o nome que se dá a eles. Não lembro o nome que se dá a esses espíritos agora, me perdoem. Eu não estou conseguindo lembrar. Mas esse está lá, claramente. Eles não se importam com moral. Eles se importam com a ciência. Eles são ligados à ciência. O objetivo deles é a ciência.
Não é? Então, como é que esse espírito pode tutelar uma pessoa? Porque o espírito para tutelar alguém, ele tem que ter conhecimento de todas as coisas, ele tem que ter um vastíssimo conhecimento e ter uma vasta moral também, porque senão como é que ele pode aconselhar alguém? E os nossos espíritos guias nos aconselham diretamente. Mas qualquer espírito pode tutelar a gente? Só um minutinho. Hã? Mas qualquer tipo de espírito pode tutelar a gente? Não, tutelar não. Eles podem inspirar. Um bom espírito inspira o bem. Um mau espírito inspira o mal. Nós temos, na nossa companhia, centenas, talvez milhares de espíritos que nos acompanham diariamente. Existe um espírito que é o seu espírito guia. Esse recebeu do Criador a tutela, a sua tutela, desde que você encarnou. Mas eu quero saber como que é designado para ele ser É o Criador que designa. É o Criador que designa. Não necessariamente só nessa encarnação. Não, isso pode ser desde as primeiras encarnações. Quem vai ser você gosta de gato, né? Quem vai ser o espírito guia desse gato? Você. Que daqui a 1.000, 2.000, 3.000 anos, sei lá, 10.000 anos, vai estar na condição de tutelar aquele gato que vai estar na condição nominal. É assim que a coisa funciona, né? Mas não há menor possibilidade de um espírito, porque ele seja afim, seja um espírito familiar nosso, de tutelar a gente. Tutelar significa conduzir, não é isso? Proteger, guiar. Não é? Quem tem a tutela de uma criança tem o quê? Exatamente isso, a mesma coisa. Então, o espírito familiar, por exemplo, eu tenho plena convicção que minha mãe e meu pai, minha tia, a avó, minha tia Helena, vários, estão sempre junto comigo. Né? Esses espíritos, eu tenho certeza absoluta que me querem bem. Mas eu posso dizer, por exemplo, que o espírito familiar meu, todos eles me querem bem? Não. Eu tenho certeza que deve ter no meio deles aqueles que não simpatizam muito. Porque a minha ideia é espírita, teve gente da minha família que foi pastor de igreja, e dos mais malandros que tem. Quer dizer, quando eu falo isso do cara, o que o cara pensa de mim? Vai querer me trucidar, só não trucida porque não tem mão. Né? Então, peraí. O espírito familiar é uma coisa. O espírito familiar ele pode ser bom ou mal, na proporção do seu conhecimento, na proporção da sua elevação moral e intelectual. Agora, o espírito guia não. O espírito guia é aquele que nos tutela, é aquele que nos guia, nos orienta, nos inspira sempre. A gente pode dizer assim, sempre o bem, sempre, indistintamente. Ele pode, pelas nossas más ações, se afastar de nós. Dependendo da nossa ação, do nosso comportamento, ele pode se afastar e deixar o seu tutelado, vamos dizer assim, à mercê da própria sorte por um tempo, à mercê das suas próprias ideias por um tempo, para ele aprender. Vai sofrer e vai aprender. À medida que o cara se torna mais humilde e pede a Deus ajuda, imediatamente ele volta e continua inspirando o bem. Mas o espírito guia sempre inspira o bem. Sempre procura guiar o seu tutelado pelo caminho do bem. Então, não pode ser outro que não um espírito superior. Agora, Jesus de Nazaré já estava numa condição muito superior a essa, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Já pelo comportamento dele, pelo que a história diz. Quando Kardec pergunta na questão 625 se haveria alguém que pudesse ser tomado como exemplo, né, como medida de conduta moral, você vê de Jesus. Curta e grossa a resposta, vê de Jesus. Modelo e guia. Bom, modelo qualquer um pode ser, mas guia da humanidade, gente. Quando eles falam guia da humanidade, só nos guia de um espírito, guia de um outro. Não, guia da humanidade. Ele tem a tutela da humanidade da Terra, das pessoas que estão vivendo no nosso planeta, encarnados e desencarnados. Ou seja, o número de desencarnados é infinitamente superior ao número dos encarnados. Nós temos alguma coisa em torno de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, alguma coisa aproximada disso, né? 6 bilhões, entre 6 e 7 bilhões. Você imagina o número de desencarnados, gente. Esse homem é guia de todo mundo, guia.
Guia, quando o cego precisa de saber o caminho que ele tem que andar, que ele se utiliza? De uma guia, não é? Ou de um cão guia, não é? Então é aquele que orienta, aquele que dá o rumo, aquele que dá o caminho. Isso é Jesus de Nazaré. Agora, espírito superior, gente, analisem. Faça uma análise, não precisa de uma análise muito extensa, não. Uma análise simples, a gente vai ver que era um espírito superior, um espírito puro, com certeza. Você ia perguntar alguma coisa? Um espírito bom na condição de espírito científico, na condição desses espíritos que, apesar que ele era um pouco preocupado com moral, sim. Ele conta a história de que quando ele falava de Jesus, ele se descobria. Ele tinha um respeito muito grande por Jesus. Mas era um cara assim, totalmente desligado da vida, totalmente desligado de detalhes. Já contei a história aqui que ele se encontra com o aluno no corredor. Lembra disso? O cara desse está preocupado se ele almoçou, se não almoçou, se jantou, se vestiu a meia ao contrário, se botou 2 pares de sapato, um par de sapato e um par de sapato. Não está nem aí com. Ele está interessado no conhecimento, ele está interessado na ciência, ele está interessado em coisas que estão muito além da compreensão humana. É um espírito à frente da sua época. Como Kardec era um espírito à frente da sua época. Tem gente que fala, eu não acho que Kardec é um espírito superior, eu não tenho dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. E Kardec era um espírito superior a ponto de passar para a condição de espírito puro. Tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Não tenho a menor dúvida. Superior em todos os aspectos. Moral, bondade, conhecimento. O bom senso encarnado. Foi tratado como bom senso encarnado. Imagine vocês. E ele realmente, pela obra dele, pela resposta que ele dá aos detratores da doutrina espírita, a gente vê que é um espírito de uma qualidade, capaz de ponderar, capaz de equilibrado, capaz de dar respostas com uma respeitabilidade, com um carinho até, com muito respeito ao seu próximo. Ele não dava respostas grosseiras, grotescas às pessoas. A resposta dele era sempre de maneira urbana, de maneira delicada, de maneira gentil, falando aquilo que precisava ser falado, mas de maneira a mais humana possível, né? Diferente da gente, que dá vontade de mandar o cara tomar naquele lugar quando fala alguma coisa errada, né? A gente tem... Então manda bala. A Regiane está perguntando. Regiane. Tá boa, Regiane, boa noite. É encarnado ou desencarnado? Bom, se ele é espírito, ele não é encarnado, né? Um espírito encarnado tem, para a doutrina espírita, o nome de alma, né? Toda vez que a gente fala alma, dentro de um centro espírita, a gente está se referindo a um espírito encarnado. Então, o espírito guia é sempre um espírito, alguém que não tem corpo físico e que já passou de muito a sua condição humana, vamos dizer assim, a condição de espírito imperfeito, a nossa condição de espírito imperfeito. Ele está muito à frente dos espíritos imperfeitos, portanto só pode ser um espírito superior, um espírito, um desencarnado que nos tutela desde sempre, provavelmente desde as primeiras encarnações, né? E procura nos guiar, procura nos conduzir pela vida, sempre inspirando o bem, né? A gente tem que sempre ter em mente isso, inspirando o bem. O espírito guia nunca inspira o mal. Se nós recebermos uma má inspiração, um mau pensamento, é porque esse mau pensamento, essa má inspiração vem de um mau espírito, nunca de um bom espírito e nunca de um espírito guia. Se ficou alguma dúvida, pode fazer a pergunta que o nosso cameraman vai passar para a gente. Alguma pergunta, Orlando? Você ia fazer uma pergunta naquela hora? Tá. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Não? Muito bem. Podemos encerrar? Vamos então elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça
para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutir a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos dignos da sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a honrar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Queremos vibrar amor, carinho, respeito, gratidão, reconhecimento e submissão à Tua vontade, Senhor. Uma submissão incondicional e restrita, pedindo apenas bom ânimo, coragem para enfrentá-la e resignação para suportá-la sem reclamar. Queremos vibrar amor a Jesus, o nosso Mestre, aos bons Espíritos, aos nossos queridos, digníssimos e bondosos Espíritos guias, e também amor a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, sobretudo pelos aflitos, desesperados, fracos, oprimidos, desesperançados e revoltados, pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles que estão passando por momentos difíceis na recuperação de sua saúde, médicos, profissionais da área médica, voluntários, pesquisadores e cientistas, pelos nossos irmãos jogados pelas ruas, por aqueles que não tiveram a estrutura de um lar, a orientação de uma família, mas principalmente por aqueles que, embora tendo esta orientação, inadvertidamente adentram o submundo do crime, da prostituição, das drogas, da corrupção, da desonestidade, da violência, da agressividade. Vibrar pelos nossos irmãos internados nos orfanatos, nos asilos, nos manicômios, sanatórios, presídios, cadeias públicas e penitenciárias, pelos irmãos moribundos, pelos que desencarnaram nas últimas horas, pedindo para que as equipes encarregadas do desligamento desses espíritos possam ser exitosas, que a passagem desses nossos irmãos possa ser suave e o despertar bastante feliz. Vibremos para todos os lares, pelos lares daqueles a quem nós amamos, nossos avós, nossos pais, irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, nossos tios, primos, enfim, todos aqueles que fazem parte diretamente da família consanguínea e principalmente por aqueles que fazem parte indiretamente da nossa família humana, nossos vizinhos, amigos, conhecidos, nossos colegas de trabalho, clientes, fornecedores, patrões, empregados. Vamos vibrar amorosamente, mentalizando a figura de Jesus, pelo governo do nosso presidente Jair Bolsonaro, pelos seus ministros, pedindo ao Criador que possa retirar os fluidos malsãos do centro do poder brasileiro e depositar no seu lugar os sãos. Que a presença dos bons espíritos possa ser massiva e possa neutralizar a influência dos maus espíritos. Que o Brasil possa galgar o seu lugar, no lugar que lhe é devido no concerto das nações, Senhor. Vibremos amorosamente pelos nossos lares. Vamos mentalizar a entrada de nossas casas, os corredores,
as salas, os quartos, os banheiros, a cozinha, os fundos, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem nessa incursão mental, que possa ser retirado do nosso ambiente familiar os fluidos malsãos e depositado no seu lugar os sãos, para que haja paz, entendimento, fraternidade, amor, respeito, fidelidade de pensamentos e atos entre nós e aqueles a quem nós amamos. E finalmente, Senhor, nós vos pedimos por nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a ter um comportamento adequado, consentâneo com a doutrina dos Espíritos, que nós possamos melhorar a nossa conduta moral. Ajuda-nos a dignificar este conhecimento, tendo esse tipo de comportamento. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons Espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.